E o quinto princípio hoje da sexta aula é decido gastar com equilíbrio, com parcimônia. Parcimônia aqui, no caso, tá, tem relação com equilíbrio. Então, essa é a quinta competência. Nós falamos sobre decido comprometer, ou seja, me endividar. Na aula passada, a gente falou sobre dívidas. Agora, a gente vai falar especificamente sobre despesas mesmo, sobre contas para pagar, né? E uma base, assim, para essa lição de hoje, ela se encontra em Gênesis 1, 29, né? O 29 e o 30 também, mas o 29 diz assim: Eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Então Deus começa a dizer para Adão tudo que é dele, tudo que ele pode consumir, essa é a palavra-chave. Tudo que ele pode consumir. E logo em seguida ele diz o que ele não pode consumir, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele começa aí então nós entendemos aqui sobre consumo. Na aula passada, então, nós falamos sobre a importância de nós termos a consciência, as dívidas, elas podem nos criar uma série de problemas para nós e que nós devemos pensar com relação a isso, pensar muito bem com relação a como é que eu vou proceder com cada gasto, né? Pensando nas dívidas. Nós falamos que existem vários motivos para a gente se endividar, existem motivos até justificáveis, como problemas financeiros que acontecem, né, do nada, assim, uma tragédia que pode acontecer. A gente falou sobre se endividar, às vezes, por pura ganância, sobre que se endividar também, ela é um indício, né, da falta de inteligência financeira, a falta de consciência, né, da gestão financeira, porque às vezes a pessoa até sabe, ela não é totalmente ignorante com relação a isso. Ela sabe que se ela planejar de alguma forma, ela consegue melhorar a situação financeira dela. É uma questão também de imediatismo, né, de falta de planejamento, mas também do desejo de consumir. E para continuar aqui, a gente falou também que a Bíblia ela mostra que quando nós nos endividamos, a dívida em si, ela representa um problema em nós. Problemas em nós, na verdade, né? A falta de contentamento, falta de comprometimento com o futuro do evangelho, futuro da nossa vida, futuro dos nossos familiares, revela nossa ganância, muitas vezes por ter as coisas de forma fácil, sem pensar muitas vezes assim, se eu não conseguir pagar, tudo bem, sabe, querendo se aproveitar da situação, aí você acaba se endividando e prejudicando outras pessoas, isso é ganância, né? A gente falou sobre a responsabilidade de nós não ser a responsabilidade de um fiador, né, e a importância de nós evitarmos isso para a nossa vida financeira. E continuando, então, nós vamos falar sobre esse equilíbrio, equilíbrio na despesa, para evitar a dívida. Esse autor desse estudo, ele preferiu começar já do problema maior, que é a dívida, para depois falar da despesa, né? Alguns fazem o inverso. Mas vocês imaginam, orçamento, se você for pensar assim em orçamento, você pode imaginar que orçamento, imagine você ter uma nota de 10 reais. O orçamento é o que eu vou fazer com essa nota de 10 reais. Eu planejo o que eu irei fazer com esse dinheiro. Eu posso ter ou não agora esse dinheiro, mas eu sei que eu tenho 10 reais, eu planejo o que eu vou fazer com ele. Agora, quando eu não me planejo, eu simplesmente gasto esses 10 reais de qualquer forma. Então, o orçamento, ele é uma forma de planejar aquilo que eu tenho certeza que eu vou ter, ou que eu já tenho em mãos. Então, na verdade, é isso. O orçamento, ele é essencial. Eu falei para vocês em outras aulas que ele tem que ser, inicialmente, o mais simples possível. Por quê? Porque se não for simples, você não vai continuar com ele. Então, você tem que tem que comprar um caderninho, uma agendinha, qualquer coisa que seja, e começar a fazer isso. Colocar a sua conta no papel. Quanto você recebe, quanto você tem gastado, e olhar para essa realidade. Ali você vai ver alguns problemas e você vai conseguir, então, resolver esses problemas.
Existe uma diferença entre consumo e consumismo. O consumo, todos nós precisamos consumir para viver, né? Para ser um ser humano normal, né? Ter uma vida normal, nós precisamos consumir. O problema é quando chega no consumismo, que é um hábito de consumir de acordo com que a sociedade, de acordo com a pressão da sociedade. Existe até uma doença, né? A pessoa chega num nível tão alto de consumismo que ela fica doente. Tem muita gente com esses problemas, gente. Problema com a doença do consumismo. Muitas pessoas com esse problema. Então, quando nós temos o nosso orçamento, para que eu fale de despesa, para que eu fale de equilíbrio, eu preciso conhecer a minha realidade financeira. Eu preciso conhecer onde que está a ferida, onde está a doença, só assim eu posso curar. Não é assim? Quando eu vou no médico, eu tenho sintomas ali. Se eu tenho uma dor, uma doença, uma ferida exposta, né, uma luxação, eu vou ao médico e mostro, ó, aqui é o problema. Então, eu preciso saber onde é que está o problema. Para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer todo o levantamento das minhas finanças, de como tem funcionado as minhas finanças. Porque se eu não fizer isso, fica muito difícil saber onde eu posso cortar, onde eu posso reduzir, o que eu posso eliminar. Fica meio que sem sentido essa aula. Então, a base, né, de tudo nas finanças, né, do reconhecimento de onde eu posso iniciar um planejamento, para que eu possa cortar gastos, né, para que eu possa enxergar problemas e resolvê-los, é orçamento. E ele tem que ser simples. É preciso fazer isso, gente. É preciso fazer isso. Porque o que nós temos visto de oneomaníacos, que é o que chama as pessoas doentes nessa área, não é brincadeira. E toda doença emocional, gente, porque isso é uma doença relacionada à parte emocional, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, ela é por uma falta. E você precisa descobrir também essa falta. Então, hoje eu não quero chamar, quando a gente fala de consumismo, a gente tem que chamar atenção também para nós mesmos, olhar para nós mesmos. A gente tem que falar de autoconhecimento também. Por que eu compro? Qual é a relação da minha compra com o meu estado emocional? Sabe, o quanto o meu estado emocional afeta o meu nível de consumo. Essa aula também é para essa consciência, porque muitas vezes, quase que 100% das vezes, é uma falta. A pessoa, ela tem uma falta e ela quer preencher comprando. Porque você ali está, né, em evidência de alguma forma, as pessoas estão te olhando, te admirando de alguma forma, porque você pode ali. Ali você pode, ali as pessoas te veem. Não é só ali na hora, mas vamos pensar assim, uma roupa de marca, um celular da moda, um iPhone. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nós não valemos, gente. O que nós aprendemos na palavra de Deus é que nós não valemos o que temos, nós valemos o sangue de Cristo. Então você precisa ter um orçamento para pensar onde eu posso cortar gastos, o que eu posso eliminar, o que eu posso reduzir, onde eu posso economizar toda vez que eu vou comprar alguma coisa, porque eu falei para vocês que existe diferença entre poupar e economizar. Poupar é efetivamente guardar. Economizar é comprar, digamos assim, mais barato. E eu só compro se eu preciso. E a base, eu só posso comprar alguma coisa se eu tiver certeza que eu preciso daquilo. Se eu tenho uma lista, né, das minhas necessidades, olhar para elas e criticá-las, porque às vezes elas só um desejo emocional, entende? Às vezes eu penso assim, vou trocar de carro, não tô falando eu, mas no sentido, as pessoas pensam assim, vou trocar de carro, mas será que você precisa trocar de carro porque você precisa mesmo? Ou você quer trocar de carro porque tá todo mundo trocando de carro e você tá se sentindo aí de lado? Será que você pensa em comprar outras roupas porque outras pessoas, você tem visto as pessoas, na sua concepção, as pessoas estão se arrumando melhor que você. Na sua concepção, entende? Na sua concepção emocional. Então, nós temos que ter essa visão. O orçamento, ele nos ajuda muito a observar também, que nem eu falei para vocês, aquela dica da caixinha das despesas, né, para você colocar ali dentro todas as todos os pequenos gastos do mês. Eu vou lá, compro uma coxinha, anoto, se eu não peguei o papelzinho, não peguei um cupom,
Eu anoto num papel o valor, a data, o que é e coloco na caixinha. Toda vez que eu fizer isso, eu chego em casa, coloco na caixinha. Quando fechar o mês, eu consigo analisar onde é que eu estou gastando, onde é que está o vazamento, que às vezes você não percebe. Porque a gente sempre olha para uma coxinha. A gente vai comprar uma coxinha e a gente olha para uma coxinha. E a gente esquece de todas as coxinhas e lanches que eu comi antes, durante o mês. Eu não posso olhar assim. Eu tenho que olhar, eu recebo por mês, então a minha visão tem que ser mensal. Então eu recebo por mês, então a minha visão tem que ser mensal. Aí eu vou almoçar hoje, fora. Tá, mas quantas vezes você já almoçou fora dentro do mês? Já não saiu do seu orçamento? Quantas vezes você já comeu uma coxinha? Quantas vezes você tomou um suco fora, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não é nada, é só uma coisinha. Mas aí a pessoa esquece de todo o gasto que ela já teve, aquela mesma situação, todos os meses. Ela esquece isso. Que nem, por exemplo, com motorista de aplicativo, né? As pessoas às vezes deixam de pegar um ônibus e fica usando o motorista de aplicativo várias vezes, e ela fala, ah, não, é só mais um, é só mais um, é só mais um, mas ela esquece que ela recebe mensalmente. Se você recebe semanalmente, você pode ter uma visão semanal disso, em vez de fazer um orçamento mensal. Mas falando sobre os gastos mais comuns, por exemplo, o primeiro deles é a habitação. Gasto com habitação, tudo que envolve habitação. A gente sabe o quanto custa um aluguel, quanto custa quem tem o seu próprio apartamento, né? Um condomínio, ou o IPTU, água, luz, internet, tudo isso é gasto com habitação. Se você puder detalhar gastos, por exemplo, deixar bem detalhado quanto que é a internet. Quanto que eu gasto de internet, quanto que eu gasto de telefone, quanto que eu gasto de IPTU, quanto... E aquilo que você pode economizar, gente, olha, não se engane, viu? Por exemplo, a conta de internet. Sempre é possível dar uma diminuída. Cortar, às vezes, coisas que você não usa. Por exemplo, tem gente que tem TV a cabo, gente. E eu tinha TV a cabo há muito tempo atrás, anos atrás. E eu cortei, eu não sinto falta nenhuma, porque eu praticamente não fico em casa. Eu optei por ter só Netflix em casa, então eu tenho Netflix. Por incrível que pareça, assisto muitos filmes, às vezes, no YouTube. Nem no Netflix, porque o Netflix já não tem mais nem filme para assistir. Então, às vezes a gente paga por despesas, né, por coisas que a gente nem usa. Então a gente precisa analisar isso. A gente tem que analisar outra coisa também. Se você tem financiamento de casa, de uma casa, financiamento não é o ideal, né? Mas num mundo que a gente vive, com o preço que é o imóvel aqui, a gente não, fica difícil até você, quase que impossível você guardar dinheiro. Impossível não é, né? A gente sabe que tudo é possível, aquele que crê, aquele que planeja, aquele que está disposto a trabalhar, né? Tudo é possível. Mas é difícil no atual cenário do nosso país. Existem até sites que fazem esses cálculos. Se vale mais a pena você financiar e guardar a diferença entre os gastos com o financiamento, né, com a moradia financiada e o aluguel, ou financiar. Então, existem essas formas de você calcular para ver o que é melhor. Mas você tem que estar disposto a gerir. Tem que estar disposto a gerir. Então, a habitação, ela custa. E se eu tenho um financiamento, eu tenho que procurar. Já me meti no financiamento, seja de carro, de casa. Se eu já me meti no financiamento, gente, eu tenho que pagar o mais breve possível. Eu tenho que adiantar as parcelas. Por quê? Não adianta, se eu tenho um financiamento, não adianta eu pensar em investir, por exemplo. É uma idiotice. Por quê? Porque os juros do financiamento é maior do que você vai receber com o investimento. Então, o que eu preciso fazer? Se eu quero, eu tenho que poupar, ter o fundo de emergência, isso independente do financiamento, que eu falei para vocês. O fundo de emergência, eu preciso constituí-lo. E se eu sou de iniciativa privada, sou funcionário, eu preciso ter 6 meses do meu custo guardado, do meu custo mensal, ou seja, do quanto eu gasto mensalmente. Então, isso eu também já falei para vocês, já expliquei para vocês em outra aula, né? E eu também tenho vários vídeos que falam sobre isso. Mas eu preciso entender isso, que se eu tenho um financiamento, se eu tenho um empréstimo,
O foco é ele. Eu tenho que pagar ele o mais rápido possível para diminuir então eu pago duas, eu pago três, eu pago quantas for para me livrar logo para o que eu possa pensar em investir. Senão, não adianta, gente. Então eu guardo para o fundo de emergência e pago o financiamento e empréstimo, que é a prioridade. Eles são a prioridade. E claro, as dívidas. A dívida é a primeira. É uma prioridade que está no mesmo nível do fundo de emergência. Ou, para dependendo da pessoa, até acima do fundo de emergência, né? Depende de cada pessoa. Mas a habitação, a locomoção também, como a gente tinha falado, né? Comprar um carro, o carro, eu achei até engraçado aqui que ele falou, ele deu um exemplo aqui, se você guardar R$ 500 por mês, em 4 anos você tem 24 mil, quantia suficiente para comprar um bom carro. Eu dei risada quando eu li isso. 24 mil, gente. 24 mil não é nem metade de um bom carro hoje, infelizmente, né? Eu dei risada. É a realidade hoje do nosso país, né? A inflação, ela come solta, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Quando nós vamos comprar um carro, o ideal é guardar. É óbvio isso, gente. O ideal é guardar. Guarde. Você tem um propósito, foque nele. Foque nele. E não deixe que uma blusinha na promoção, uma bolsa, um sapato, faça você perder o foco. Tem que ter foco. É muito melhor do que você efetivamente fazer um empréstimo, fazer um financiamento, né? Tem diferença, muitas vezes, dependendo do caso, é bom dar uma analisada no, se é melhor fazer financiamento, se é melhor fazer um empréstimo, se for a única saída. Mas sempre há saída, outra saída. Sempre há a forma, sempre não, quase sempre, digamos assim, na maioria das vezes, há a possibilidade da gente guardar dinheiro, gente. Ainda que eu não compre, que nem ele deu exemplo aqui, em 4 anos, né? Ainda que eu compre em mais tempo. Ou melhor, se você tem um carro financiado hoje, você já pode começar a guardar dinheiro hoje ainda. Começa a pensar no carro que você vai comprar futuramente. E, claro, também focar no pagamento do financiamento. Pagamento mais rápido possível para diminuir os juros, gente. Porque os juros do financiamento é um absurdo. Tanto que muitas vezes você pode até recorrer na justiça para reduzir os juros, reduzir o valor das parcelas, porque na maioria das vezes é um juros abusivo. Financiadoras estão cobrando ultimamente. Gasto com alimentação, que nem, como eu disse para vocês, alimentação, gente, tem que ter uma lista. Você tem que ir no mercado sem fome, você tem que ter comido, não leve criança. Se for levar criança por um lado é bom que você ensina sobre economia, sobre o que precisa comprar, o que não precisa. Se você quer, é ótimo isso para a criança, para ela entender isso. Não, não vai, não pode, não, agora não dá para comprar isso. Ensinar essa questão, né, de economizar, do quanto é importante consumir de forma equilibrada, isso é muito importante para uma criança entender isso. Mas, por outro lado, ela vai tentar você a gastar mais. Você sabe disso, tem que ter a consciência de que você tem que ser mais forte que isso, a consciência que você vai ter que ser mais forte que isso. Então, quando você vai para um mercado, você tem que ir sem já com a barriga cheia, como diz aí, como dizem, não sei se vocês já ouviram falar nessa dica, mas isso é fundamental, porque existem estudos científicos que mostram que quando nós estamos com fome, nós gastamos mais. Tá? Então, você tem que ir no mercado com a barriga cheia, saciado, se alimentado direitinho, aí você vai no mercado. Com a lista, para que você não fuja do que é necessário. Para que você não gaste com o que é desnecessário. Outra coisa também é a questão da educação, gente. Nós gastamos com a educação. Nós compramos livros, por exemplo, isso é gasto com educação. Eu, por exemplo, pago a escola da minha filha, tenho os meus gastos, né, com os estudos. Então, esse é o gasto com a educação. É um gasto que tem que ser muito bem pensado e tem que, quando for livro, por exemplo, gente, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter equilíbrio, porque às vezes a gente compra livros que a gente não lê e nunca vai ler. Por favor, antes de comprar qualquer livro, diga para você mesmo, primeiro eu vou ler os livros que eu tenho aqui.
Depois que eu terminar de ler todos os livros que eu tenho aqui, eu vou comprar esse livro. É assim que tem que ser o pensamento. Não adianta você comprar mais um livro que você não vai ler, dinheiro jogado fora. Não faça isso. Motive-se a ler o que você tem lá. Porque se um dia você comprou ele, é porque ele é importante para ser lido. Então, pense nisso, né? Porque esses gastos com livros, né, com revistas, esses pacotes, são gastos que, se você não vai utilizar, é desnecessário, você está jogando dinheiro fora. E como eu disse para vocês, dinheiro é vida, gente. Dinheiro é uma parte do seu tempo de vida. Você podia usar para outra coisa. Dinheiro é seu sangue. O seu salário é seu sangue ali, parte da sua vida. Eles têm que olhar para ele com todo amor, com todo cuidado. Vestuário também. Vestuário que, é como eu falei para vocês, em outras aulas também. Fugir da tentação. Saber bem qual é o meu guarda-roupa, que cores de blusas que eu tenho, quantas calças eu tenho, quantas bermudas eu tenho, quantas saias eu tenho, quantos vestidos, quais as cores. Conheça o seu armário, conheça o seu guarda-roupa, para você não cair na tentação lá fora. Porque às vezes você olha alguma coisa e fala, tô precisando, e não tá. E seja uma pessoa razoável, gente. A pessoa diz eu tô precisando de vestido, ela tem 20 vestidos. Não tá precisando de vestido. Então, pegue os vestidos que você não usa e doe, e venda, faça alguma coisa. Mas se você está precisando, é porque aquilo que tem lá já não te serve mais. Não te é útil mais. Entende? Então, é tudo isso que nós temos que pensar. Com relação ao vestuário, a gente tem que tomar cuidado com marca, com essa questão de qualidade marca. Nem sempre, quase nunca tem a ver. Na verdade, tem muito marketing por trás das marcas, né? Tanto de sapato como de roupa, de perfume, tudo mais é marketing, gente. É marketing, nem sempre é qualidade. Então tome cuidado. Se você precisa de uma blusinha, compre uma blusinha. Seja razoável. Sabe quanto tempo que eu falei para vocês já em outra aula. Eu não quero que um vestido meu dure 10 anos. Eu não vou usar ele por 10 anos. Eu quero que ele dure 3 anos, já tá ótimo para mim. Se ele durar 3 anos, já deu. Não é uma bobagem. Eu quero comprar, não, eu quero comprar um jeans dessa marca, porque essa marca, olha, dura 10 anos. Eu quero uma calça eu não quero uma calça. Imagine uma calça depois de 10 anos, como é que vai estar? Eu não quero. Então, coisas assim que as pessoas falam que não faz o menor sentido na prática. Então, a gente tem que pensar direitinho nisso, porque, como eu falei para vocês, o consumo, como eu tenho gastado meu dinheiro, revela como eu sou. Falei na aula passada. Revela se eu estou muito preso ao mundo. Uma outra coisa também é saúde, que nem a Irmani estava falando no início. Eu tenho que me alimentar bem. Eu preciso me alimentar bem. Compre frutas da época, compre na feira que é mais barato, vá nos dias mais baratos, nos dias de promoção. Se organize para pagar mais barato. Tudo isso vai contar, porque sabe como é que você faz? Se você fizer a sua caixinha da despesa, você vai saber quanto você gasta, por exemplo, com frutas, verduras, legumes. Você vai conseguir saber mais ou menos quanto você gasta. Tudo que você economizar, você comparar ali, você sabe que é uma diferença que você pode guardar, ainda que seja 30, 40, 50 reais. É um valor que você pode economizar e guardar, né? Então, outra coisa também, lazer. Lazer, gente, tem muito lazer gratuito. Então, se eu tenho um foco, procure lazer gratuito, ou procure descontos, sabe? Se não tiver jeito, mas quando for sair, leve seu lanche, leve sua água. Tem gente que não consegue levar uma garrafa de água, fica comprando água, né? Então, se for o caso, traga água de casa. Traga sua garrafa mineral comprada no mercado, que sai mais barato. Gente, qualquer valor não é desprezado, porque é uma soma que vai ser feita. Esses pequenos descontos, quando eles se juntarem, vocês vão ver que vai ser um valor significativo para você guardar. Então, eu tenho que pensar nisso. Leve o seu lanche. Quando for ter um animal, pense no custo desse animal.
Porque o animal tem um custo, gente. Você está preparada para arcar com esse custo? Porque você não pode se deixar levar só pelo emocional. Ai, é bonitinho. Ai, não sei quem quer. Ai, tudo bem, eu entendo isso. Só que pense no custo. Como é que tá as suas finanças? A pessoa às vezes pensa em ter um animalzinho e não pensa no custo que esse animal vai gerar. É um custo alto, gente. Ter animal de estimação é um custo alto. Tudo isso deve se levar em conta, não só cachorro, mas gato, passarinho, peixe, tartaruga, qualquer tipo de animal de estimação. Pense nele como uma despesa a mais na sua vida. Então pense direitinho aí. E outras coisas também. Olha para o seu celular. Celular, eu preciso trocar de celular? Será que eu estou querendo trocar de celular porque todo mundo trocou ou porque realmente eu preciso trocar? Pense nisso, por que que você quer trocar de celular? Ah, eu quero trocar de celular porque meu celular já está velho. Tá, mas ele cumpre as funções básicas que você precisa, porque às vezes, se ele cumpre, não faz sentido você gastar dinheiro com um novo celular. Tudo isso nós temos que pensar. Essa questão de gasto, de consumo, ele deve ser com equilíbrio. E nós precisamos de quem para ter equilíbrio? Do Espírito de Deus. Então nós temos que orar, gente. Nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a ter equilíbrio com as nossas finanças. Temos que pedir sim, Senhor, me ajuda a economizar, me ajuda a cortar gasto, me ajuda a parar de gastar, Senhor. Me ajuda, peça a Deus isso. Peça a Deus. Faça o levantamento de tudo que você tem que você não usa. Venda, já é um dinheiro que vai entrar para você. Doe para quem precisa, mas não deixe lá acumulando. Isso é um problema. Se você não consegue se livrar de algo que você não usa, tem questão emocional aí, você precisa entender isso. Então tome cuidado. Para que todo esse apego a uma roupa, uma coisa? Por quê? Pergunte-se, critique-se, né? Por quê? Outra coisa também, quando eu falo de consumismo, gente, eu tenho que entender que, como eu disse para vocês nas primeiras aulas, eu tenho uma responsabilidade com o meu próximo, com o evangelho, com o futuro. Eu tenho uma responsabilidade com a natureza. Eu tenho uma responsabilidade, gente, com relação ao consumo. Quando o Senhor nos colocou Adão e Eva lá no Éden, ele falou, ó, você pode consumir de tudo isso aqui, exceto aquilo. Aquilo não é seu. Ao mesmo tempo ele disse, olha você, e disso tudo aqui, da maior parte, da grande parte, você vai administrar. Eu estou dando para você administrar. Faça da melhor forma. Cuide dos que estão aqui, das vidas que estão aqui. Então, e nós, às vezes, nós não paramos para pensar nisso, mas o nosso consumismo faz com que se produza mais o que nós estamos comprando. Quanto mais roupas nós comprar, mais eles vão produzir, gente. Quanto mais celular meu, é uma tranqueira cheia de porcaria que cai no meio ambiente e é uma coisa terrível, sabe? Então, nós temos que tomar todo cuidado com isso. Tudo que nós consumimos, nós temos que pesar essa questão, nós temos que olhar para essa questão da nossa responsabilidade como cristão, sabe? Com a natureza, porque estamos nesse mundo para administrar da melhor forma aquilo que o Senhor nos deu. Então, nós temos que cuidar da natureza. Nós temos que pensar que um sapato a mais é um sapato que eles vão produzir a mais na fábrica, que vão usar materiais, vão produzir plástico, vão usar materiais químicos que vão para o meio ambiente, vão destruir a natureza, vão destruir o futuro das pessoas, das crianças, vão poluir tudo, rios, matas, ar. Nós somos culpados disso, gente. E nós temos que levar essa responsabilidade, encarar ela de frente e viver realmente essa responsabilidade. Outra questão também, quando nós falamos de consumismo, é a ideia de que nós somos peregrinos. A palavra de Deus diz isso. Nós estamos aqui por um período de tempo. Mas enquanto estamos aqui, temos responsabilidade, vivemos com equilíbrio. Só que estamos aqui de passagem. Então, para quê? Eu me importo tanto com marca,
com gastos. Então é isso que eu tenho que analisar. A maioria nesse contexto, o que que ela faz? Ela gasta tudo e não sobra nada para ela pensar no futuro, nem para dizimar, nem para desofertar. Não sobra, porque ela gasta demais, entendeu? Então, e o fim não é o dinheiro, o fim é o seu objetivo. Então, eu junto para um objetivo, eu não junto à toa, eu não junto para guardar dinheiro. Isso é ridículo, gente. Isso aí também é um problema, também é ganância. Eu junto porque eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo para que que eu estou juntando? Então, tem que estar bem claro isso, porque não faz sentido eu juntar por juntar. Não é verdade? Não faz sentido nenhum. Lá em Mateus 19:29 diz assim: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, nós esperamos algo maior. Nosso foco não pode estar, né, no consumo exagerado, porque isso revela que estamos muito presos ao mundo. Estamos presos demais a esse mundo. Isso é complicado. E para finalizar, então, gente, aqui, eu não vou conseguir. Como eu disse para vocês, que o dinheiro não é o fim, ele é o meio para se alcançar o objetivo. Então, eu junto dinheiro para um objetivo. E não eu junto dinheiro por juntar dinheiro. Entendeu? Isso não pode acontecer. Eu tenho um objetivo. Por exemplo, eu juntei um dinheiro, eu tinha eu tenho um fundo de emergência, juntei aquele dinheiro de fundo de emergência, tá? Ficou lá, parado. Quando aparecia alguma oportunidade de comprar alguma coisa à vista, que tinha um desconto muito bom, eu usava aquele fundo, depois eu preenchia. Eu usava aquele fundo, depois eu preenchia. Eu tinha muitas oportunidades, inclusive apareceu uma oportunidade de comprar várias vezes terreno, por exemplo, e até um imóvel, porque eu tinha o fundo de emergência, porque eu tinha dinheiro guardado. Tudo bem, esse fundo de emergência não era para isso, mas eu podia preencher de novo aquele valor. O que eu não podia é perder aquela oportunidade. Então, quando eu tenho dinheiro guardado, eu consigo aproveitar oportunidades. O que uma pessoa que não tem dinheiro guardado não consegue fazer. Definitivamente não consegue. Então, o dinheiro é o meio e não o fim das coisas. Né? Quando eu pego lá do fundo de emergência, gastei, usei para alguma determinada coisa, volto a juntar tudo novamente. Volto a compor o fundo de emergência, deixo lá o fundo de emergência lá, e aí, quando eu alcanço o valor do fundo de emergência, eu começo a investir em outras coisas. E assim vai indo. Agora, eu não consigo fazer isso, gente, mudar o meu hábito do dia para a noite sem ter uma motivação. Foi por isso que eu disse para vocês que vocês precisavam ter motivos para ação. Vocês precisavam ter objetivos, sonhos, colocar no papel aquilo que você quer muito, de curto, médio e longo prazo. Porque se for de longo prazo só, vai te desanimar. Então você tem que ter de curto, de médio e de longo prazo, para que você consiga ver um resultado. Entende? A curto prazo, porque senão você se desmotiva, a gente se desmotiva. Se demora muito, você fica muito tempo guardando dinheiro e você não vê retorno. Aquilo acaba desmotivando. Então, eu preciso ter motivo para ação, eu preciso ter sonhos, objetivos. E aí, o que você tem que fazer para que você consiga implantar, nunca mais deixar de fazer orçamento, nunca mais deixar, né, de ter uma vida de consumo equilibrado, de ter uma vida, né, sem dívidas, guardando, pensando no futuro. Você tem que olhar para os seus sonhos. Olhe para eles todos os dias, leia, faça lista. Eu falei para vocês, faça a lista dos seus sonhos, curto, médio e longo prazo. Cole num lugar onde você vê todo dia. Olhe para ele. Ore pelos seus sonhos. Faça isso. Nós, mulheres, por exemplo, estamos lavando louça. Cole em frente à pia. Eu fiz isso por muito tempo. Cole em frente à pia. Enquanto você está lavando louça, olhe para os seus sonhos e ore a Deus. Ore pelas suas finanças. Ore pelas suas dificuldades, por esses sonhos. Diga para Deus o quanto você quer essas coisas. Aproveite esse momento. Isso tem que ficar marcado na tua mente, sabe? Quanto mais você trabalha isso, vai ser mais fácil de mudar o seu hábito. Por exemplo, de consumista.
Quando você for olhar alguma coisa, hoje, eu já fui consumista, gente, eu já fui, há muitos anos. Hoje eu olho para alguma coisa, eu lembro das coisas, dos meus objetivos. Eu olho para um gasto, eu falo, esse gasto vai me custar os meus objetivos? Vai deixar os meus objetivos mais longe, vai me dar maior dificuldade de alcançá-los, então eu não vou gastar. E quando eu gasto, eu ainda fico com a consciência pesada. Eu falo, meu, não mesmo precisando, eu não devia ter gastado aquilo. Não deveria. Não precisava tanto assim, eu podia ter esperado, sabe? Então, nós precisamos ter motivação. Você precisa ter motivação, gente, senão não vai continuar. É difícil continuar. Até que você pegue o hábito. Quando você pegar o hábito de fazer o orçamento, né, de gerir os seus gastos, acabou. Já não vai precisar de. Mas é interessante que, para exercitar a fé, você continue orando pelos seus sonhos. Comece a visualizá-los, faça esse exercício, faça esse exercício. Visualize-os, né? Porque tudo que eu visualizo mentalmente, ou seja, quando eu pratico a fé, quando exercito a fé, isso fica muito mais natural de acontecer, muito mais fácil de acontecer, porque tudo vai conspirar para que isso aconteça. Esse é o poder da fé. Então, basicamente, você precisa de motivação. Não adianta, senão nada disso daqui você vai conseguir colocar em prática. Vai ficar chato, vai ficar sem graça. E sempre olhar o dinheiro como o meio e não o fim. Lição de casa. Vou mandar um vídeo para vocês falando sobre consumismo. Um vídeo bem interessante, assim, do que acontece. Eu não lembro que produto exatamente, eu não me lembro se é o celular, o que acontece com o mundo consumista quando as pessoas consomem demais. O que acontece com essa sociedade consumista? E vamos refletir sobre isso, como cristãos. Será que eu estou nesse meio? Será que eu tenho deixado a publicidade, propaganda, as mídias me afetarem com isso, com relação a isso? Será que eu tenho me apegado demais a esse mundo? Então, é uma forma de refletir e mudar de vida, gente. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, eu decido gastar com equilíbrio. Decida hoje gastar com equilíbrio, tá? E aí, você vai ver que as coisas vão mudar. Não sobra porque nós não planejamos, nós nos organizamos. Nós vivemos, sabe, num mundo de imediatismo. Ah, eu quero hoje. Não era assim antes. Se você for olhar há pouco tempo, 20 anos, não era assim, gente. A tecnologia fez com que essa realidade social fosse natural para a gente hoje. Essa realidade de imediatismo. Por quê? Porque eu pesquiso alguma coisa no Google, na hora aparecem os resultados. Eu não preciso esperar nada. E detalhe, se eu ficar esperando, se der algum problema na internet, o computador está travando, eu fico impaciente, porque eu não consigo esperar. Mas nós não podemos ser assim, gente. Nós temos que fazer as coisas com equilíbrio, com responsabilidade, porque temos responsabilidade. E porque o nosso dinheiro representa o nosso tempo, tá bom? É essa a mensagem que eu queria deixar, é esse o tema de hoje.